Neste momento, trago uma breve reflexão bíblica sobre a vitória do rei Davi sobre Golias. Sabemos que Israel pediram a Deus um rei como as outras nações. Samuel era profeta e Deus usava o profeta Samuel para administrar o seu povo. Então o governo de Deus estava sobre a pessoa do profeta Samuel. Mas Samuel já estava velho e Israel pediu a Deus um rei como as outras nações, rejeitando assim o governo de Deus que estava sobre Samuel. E isso não pareceu bom aos olhos do Senhor. No entanto, Deus atendeu o pedido do povo, deu um rei a eles de conformidade o que eles pediram, segundo as outras nações. E esse rei foi o rei Saul. Nesse momento eu quero fazer a diferença entre a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta de Deus. Deus estava preparando uma pessoa para ser rei de Israel. Esta pessoa era Davi. Mas como o povo assim rejeitou o governo de Deus que estava sob a liderança do profeta Samuel, Deus assim deu na sua vontade permissiva a vontade absoluta de Deus. E nós vimos que Israel sofreu, por essa atitude. Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. Era um rei soberbo, arrogante, prepotente, mentiroso, não executava de Deus e culpava o povo quando assim o era repreendido. Nós vemos isso quando Deus manda ele matar todos os amalequitas, não poupar nenhum. Ele realmente mata, mas traz as ovelhas e poupa o rei. Quando o profeta Samuel pergunta a ele se ele tinha executado toda a palavra de Deus, ele disse que tinha feito. O profeta escutou os unidos de ovelha e disse: como escuto os unidos de ovelha? O povo foi quem trouxe. Mentiroso, jogou a responsabilidade para o povo. Ele era o rei. O povo só fazia aquilo que ele determinasse. E ele foi repreendido duramente pelo Senhor, quando usa as seguintes expressões: tem porventura Deus prazer em holocausto, em sacrifício, do que se obedeça a sua palavra? A repreensão foi dura e Deus disse que o reino dele seria tomado dele e iria ser dado a outro melhor do que ele. Mas ele ficou no reinado, rejeitado por Deus. E surgiu agora o gigante Golias desafiando o exército do Deus vivos todos os dias. A Bíblia diz que ele desafiava o exército do Deus vivo por 40 dias. Chegava-se, pois, o filisteus pela manhã,
à tarde e apresentou-se por 40 dias, sempre afrontando o exército do Deus vivo, pedindo um homem para combater com ele. Saul estava rejeitado, não tinha coragem para enfrentar Golias, porque Golias era de grande estatura, guerreiro experimentado em guerra. Mas chegou o tempo de Deus levantar alguém para dar vitória ao seu povo. E esse alguém foi o jovem Davi. Davi, quando chegou num arraial, viu o filisteu afrontando o exército do Deus vivo, e Davi se prontificou para o vencer. Então começou o combate entre o jovem Davi e Golias, o guerreiro experimentado em guerra, equipado da cabeça aos pés com as suas armaduras, com lança, com escudo. E ele amaldiçoou quando viu o jovem Davi diante dele, usando as seguintes expressões: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Golias estava protegido pelos seus deuses, plural, vários deuses, mas ele não conhecia quem era o único Deus de Israel, a quem o jovem Davi depositava sua confiança plena. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aqui nós vemos o que fez Davi diante dos gigantes Golias. Então Golias estava equipados, né, com as suas armaduras, mas a Bíblia diz que Davi desceu ao ribeiro, pegou 5 seixos, colocou na sua aljava que ele usava, né? Ele tinha uma funga, né? E ele realmente colocou na sua aljava, né, 5 seixos, e foi ao encontro do gigante Golias. Então, quando estava diante de Golias, o que fez Davi? Davi pegou um dos seus seixos, né, que estava na sua aljava, né, e pegou a sua funda e começou a girar contra o gigante Golias.
e aquela pedra foi cravada. A Bíblia diz que uma pequena pedra foi cravada na fronte do gigante Golias e ele caiu por terra. É o que diz o texto bíblico. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. A batalha foi conquistada porque o Senhor usou um simples jovem com a sua funda e uma pedra. Com a sua funda e sua pedra, para mostrar que a vitória veio de Deus. No entanto, com esta breve reflexão, eu deixo bem claro que Deus sempre pelejará pelo seu povo. Deus sempre tem as suas maneiras, né, de dar vitória ao seu povo. E ele deixa bem claro, quando ele dá vitória ao seu povo, aquele que confia nele, para que não tenha nenhuma dúvida que foi ele quem deu vitória. Nós vemos que no exército de Israel, os filhos de Jessé tinham 7 filhos, né? Dentro dele, 3 que pertenciam ao exército de Israel, né? Estava diante do exército de Israel, e Deus não escolheu nenhum desses seus filhos que eram altos, bonitos, porque Deus não se engana pela aparência, né? Deus vê por dentro. Foi isso que ele disse ao profeta Samuel, né? Quando Deus mandou que ele fosse à casa de Jessé para escolher dentre os filhos dele um que seria rei de Israel. E ele colocou diante do profeta Samuel, né? Samar, né? Os maiores, os mais belos, né? Diante do profeta Samuel, e o Senhor disse: não é nenhum desses 3. Acabaram seu jovem, e o próprio pai não acreditava, né? Jamais iria passar na cabeça dele que Davi seria escolhido para ser rei de Israel. No entanto, Davi estava tendo a sua experiência, ou seja, Deus já estava preparando, né, o jovem Davi para ser rei de Israel e usá-lo para a glória do seu santo nome. Com certeza, o jovem Davi não sabia, né, que ele ia ser rei de Israel. No entanto, no deserto, a sós, ele com as pequenas ovelhas do seu pai, estava tendo as grandes experiências com Deus. Deus estava capacitando, habilitando ele para o momento certo. Foi isso que, quando ele viu o exército de Israel e o gigante Golias diante do exército, afrontando o exército do Deus vivo, ele se prontificou-se e disse: quem é este filisteu
incircunciso, ou que não tem aliança com Israel, com o povo de Deus, para afrontar o exército do Deus vivo. Eu irei, né, e lutarei contra ele. Saul, não, você não pode. Você é criança, ele é guerreiro e guerra. Aí o jovem Davi começou a contar agora as suas experiências que ele teve a sós com Deus no deserto. E ele contou para o rei Saul da seguinte maneira: o teu servo estava pastoreando a ovelha, veio um urso, né, pegou uma ovelha, eu tomei a ovelha da sua boca e o matei. Veio um leão também, eu feri o leão. Do mesmo jeito que eu venci o urso, venci o leão, também vencerei esse incircunciso que não tem aliança com Israel. No entanto, as batalhas daquele que confia em Deus, Deus sempre lutará por ele, Deus sempre agirá. Nós não sabemos a maneira, né, como Deus vai agir. A Bíblia está recheado como Deus agiu, dando vitória ao seu povo diante de uma situação difícil, quando fugia o controle, né? Quando o exército não tinha estratégia, era inferior, né, aos seus inimigos. Deus sempre agiu. Nós vemos isso já no rei Josafá, né? Quando ele estava dentro daquela batalha, seus inimigos eram grandes e ele temeu, mas ele foi a buscar o Senhor e o Senhor disse: fica quieto, né? Porque nesta batalha vós não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. E a vitória foi certa. Nós vemos também Gideão ali, quando Deus mandou que ele fosse libertar Israel da mão dos medianitas, ele se achou pequeno, né? Mas Deus assim ordenou que ele fosse à batalha, porque Deus iria com ele, e ele iria matar os seus inimigos como se fosse um só homem. E Deus deu a estratégia de guerra para Gideão ali, usando apenas 300 homens, com buzinas, né, e com trombeta tocando, né, a tocha acesas. Deus concedeu vitória a Gideão, né, fazendo com que os seus inimigos auto se destruíssem entre eles mesmos. Então, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da sua igreja, o Deus do seu povo, ele está no controle da história. Tudo está sob o seu controle, né? Há coisas que acontecem com a vontade permissiva dele, né? E nós vemos a vontade permissiva de Deus com respeito a Israel, quando os seus inimigos passavam escravos a ele. Nós vemos isso na época dos juízes. Era quando o seu povo se afastava dele e começava a adorar aos deuses pagãos, né, aos outros ídolos. Deus assim o permitia que ele fosse subjugado, escravizado. Mas todas as vezes que o povo reconhecia o seu erro, buscava o Senhor, Deus levantava um rei, né, de conformidade à sua vontade, e dava vitória ao seu povo. Então, vem uma vontade permissiva de Deus. Quando o povo toma decisões erradas, afastando do verdadeiro Deus. Mas quando esse povo, né, essa nação, né, que a Bíblia chama o povo de Deus como uma nação santa, né, que foi adquirida através do seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, né, que é a nação santa, sacerdote real, povo escolhido por Deus, que ele resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Passa a buscar o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que o Senhor ouvirá do céu e sarará a sua terra. Então, a igreja de Cristo,
que é a nação eleita, já está na terra ainda, mas está em meio ao mundo caótico, ao mundo que os sistemas são corrompidos, né? Povos que não têm aliança com Deus, compromissos com Deus, né? Não honram a Deus, não honram os princípios estabelecidos pela Constituição máxima, que é a Bíblia de Deus, que é a carta magna de Deus para com a humanidade. Então, quando o homem despreza, afronta, então a nação passa a passar por momentos difíceis, porque atrai maldição para ela mesma, porque está afastado do verdadeiro Deus. Mas existe um povo na terra que os olhos de Deus estão voltados para ele. E todas as vezes que ele se levanta, Deus começa a agir. Isso foi com Israel, é também com a sua igreja, quando ele inaugurou. Ele disse que edificarei a minha igreja, ou seja, igreja eclésia, daqueles que são tirados para fora, ou seja, de um sistema pecaminoso, de um estilo de vida pecaminoso para um estilo de vida que me agrade. Então eu edifico a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Todos os sistemas, né, que iria se levantar, que se levantou contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi a perseguição, a morte, né, para querer parar, eliminar os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, não conseguiu. Pelo contrário, o sangue dos apóstolos, dos primeiros cristãos, foi semente para o evangelho chegar até onde chegou, no plano século 21. A igreja de Cristo venceu, sempre vitoriosa, porque foi Jesus quem a edificou sobre ele. Ele é a pedra principal. Foi isso que ele afirmou para Pedro: tu és Pedro, né? Ou Petro no grego, aí há um trocadilho de palavra. Petro, ou seja, fragmentos de pedra. E sobre esta pedra, que é Petra, quando se referiu a ele, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Levante-se os gigantes que forem, os gigantes das filosofias, os gigantes das heresias, né? Os gigantes da apostasia, né? Querendo realmente parar a marcha da igreja, jamais irá. Forças políticas, né, filosóficas, né, jamais poderá deter, parar o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É bem verdade que Jesus profetizou, né, o cenário do mundo antes que ele viesse para arrebatar a sua igreja. Porque a primeira vez ele veio para morrer na cruz do Calvário, né? Elaborando um plano, né? Executando, concretizando um plano lá na cruz do Calvário para restaurar o homem que tinha pecado e estava distanciado dele. Ele virá segunda vez agora para arrebatar este povo, né? Primeira vez ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele virá segunda vez agora como leão, nesse sentido, para arrebatar a sua igreja aqui na terra. Então é bem verdade que ele profetizou muitas coisas que iriam acontecer antes da sua volta para arrebatar a sua igreja. Isso nós temos vendo, não só no Brasil, mas no mundo, porque o pecado foi universal, o pecado é universal, né? Assim como foram nos dias de Noé, né? Comiam, bebiam e davam-se em casamento, como Sodoma e Gomorra. É isso que nós estamos vendo, né? Em pleno século 21, né?
o ser humano, né, se degradando, né, desmoralizando-se sem temor de Deus nos corações. Mas, no entanto, o mundo está no controle de Deus. As profecias bíblicas não deixarão de se cumprir. Todos os dias ela está se cumprindo, porque quem falou é fiel para cumprir tudo aquilo que está determinado na Bíblia Sagrada. Ele voltará para arrebatar a sua igreja e o mundo está sobre o seu controle. Há coisas que acontecem porque ele permite que aconteça, mas a sua vontade soberana, absoluta, irá prevalecer, porque ele reina no reino dos homens. O poder a ele pertence, tanto nos céus como na terra e como debaixo da terra. Ele tem o controle no mundo dos mortos e no mundo dos vivos, porque ele tem a chave. Todo o poder foi entregue a ele, nos céus e na terra. Ele tem a chave da morte e do inferno, está sobre ele. Engana-se quem pensa que ele não está no domínio, no controle de todas as coisas. Então, concluo esta breve reflexão. Deus usa um simples jovem, Davi, para derrotar um gigante que estava ameaçando o seu povo por 40 dias. Deus levantou o jovem Davi, simplesmente com uma pedra, um seixo e a sua funda. Ele cravou uma pedra na testa do gigante Golias. Disse 5 seixos. Ele desceu ao ribeiro e pegou 5 seixos. Há uma linguagem profética, há um sentido profético aí nesses 5 seixos, né? Isaías profetizando, ele diz que vários nomes que eram dados a Deus seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. 5 títulos que é dado a Deus. E diz alguns comentaristas que quando Davi desceu ao ribeiro, que pegou 5 seixos ali, ele estava pegando essas 5 características de Deus. Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só precisou ele usar um seixo, Deus forte. Então ele pegou aquela pedrinha ali, simbolizando aqui. Essa pedra significa um dos nomes de Deus. Deus forte. Colocou na sua forja aí, rodou, 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 rodou e soltou. E a mão do Deus forte foi na testa do gigante Golias. Ele caiu por terra e a vitória foi certa. Eu não sei que gigante Golias está diante de você. Talvez você venha passando, né? Venha sofrendo com esse gigante vários dias, vários meses, vários anos. Quem sabe que hoje não vai ser o fim desse gigante que vem lhe afrontando, cair por terra e você ter vitória. Então, neste momento, veja, são 5 nomes, né? 5 nomes que é dado a Deus, como sendo apresentado como 5 seixos, simbolizando 5 seixos como gigante, como Davi, assim, desceu ao ribeiro e pegou. Então, neste momento, qual é o seixo que você está precisando neste momento? Conselheiro de um bom conselho? Deus pode estar concedendo neste momento
um bom conselho com respeito a isso que você está passando ou precisando. Maravilhoso, está precisando de um milagre em sua vida sobrenatural? Então, nesse momento, tome posse desse cesto, né? Está precisando de um príncipe da paz? Está precisando de paz em meio a problema que você está passando, né? Está precisando de paz? Então ele é o príncipe da paz. Aí o Pai da eternidade está precisando de uma pessoa que você possa confiar com um pai, né? Que esteja ao seu lado, né? Lhe amando. Então ele é Pai da eternidade. Ele ama a todos incondicional. Talvez você esteja precisando de uma grande vitória, né? O gigante é tão grande, né? Que você já tentou várias armas, vários meios, né? Conseguir sair desse obstáculo, dessa situação. Que tal pegar o seixo Deus forte e pela fé lançar sobre esse obstáculo que está diante de você? Concluo dizendo: não existe batalhas perdidas para aqueles que têm o Senhor como general na sua frente. E se você tem esse general, né, general do exército do Deus vivo na sua frente, com você, coloque ele na sua frente, deposite essa sua confiança nele e diga, como disse Davi: eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus.